Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E dessa vez nós estamos lendo, ou então comentando sobre a terceira parte do livro Why Liberalism Works, ou Por que o Liberalismo Funciona. Um livro traduzido pelo Damas, pela nossa equipe do Traduzindo a Liberdade. E dessa vez nós vamos falar sobre a terceira parte, que é A Nova Preocupação com a Desigualdade é Errada. Eu estou aqui com os meus parças, Stephanie Gonçalves e Rafael Slatinsky. Mas antes eu gostaria de mandar uma frase para vocês, uma frase retirada diretamente deste livro, que é: o comércio funciona melhor do que o roubo. Agora apresentando a Stephanie. Tudo bem, Steph? E aí, pessoal? E aí, ferrenhos, como vocês estão? É bom estar de volta agora trazendo essa terceira parte. A gente já tá finalizando o livro, hein? Fazer lá, 50%, né? 75%. Agora só falta a quarta parte e a gente encerra no final do ano cravado. Inclusive, muitas novidades para esse final de ano. Deixa em off. E aí, Rafael, como é que você está? Ansioso? Cara, ansioso, mano. Ainda mais porque a gente tá quase acabando esse livro, né? Que a gente ficou acompanhando aí por um tempinho. E também foi adiado algumas vezes. Esse final de ano tá matando todo mundo. Agora, antes da gente começar, eu confesso que esse capítulo, ou então essa parte, na verdade, é uma das partes mais importantes para que o brasileiro médio possa entender o que é que difere os liberais de outras vertentes políticas. Por que os liberais se importam tanto mais com a liberdade e a dignidade do que com a desigualdade e a diferença entre as pessoas? Pelo menos a diferença material entre um e outro. E sim mais com a dignidade da pessoa. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Agora eu deixo vocês com os nossos recados iniciais. Vamos lá. Olá, ferrenhos! Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais @c.damasdeferro e aproveitem esse episódio. Nossa, Gu, mas interessante essa frase que você mencionou. Lembra uma que tá na nossa camiseta, disponível na Viés. E com preço mais barato, porque estamos em Black Friday. Mas o que é Viés? E como é que a gente chega nessa Viés? A Viés é uma loja que a gente tá fazendo uma parceria incrível. E é por lá que a gente tá vendendo os nossos produtos maravilhosos. E você pode garantir eles por um precinho bem bacana. Tem o preço do produto e do frete, que aí vai de acordo com a sua região. Mas tá lá todos os nossos produtos disponíveis para compra. Nós temos camiseta, caneca, todas maravilhosas e com base, lógico, nas autoras que a gente estuda e que a gente tanto admira aqui no Damas de Ferro. Então eu posso vestir as ideias que eu gosto com as camisas belíssimas da Viés? Ah, não é possível. Tenho que adquirir agora. Não, tem que correr, porque assim, agora camiseta R$65 e caneca R$48. É muito absurdo. 19% de desconto. Gente, é correr pra comprar. Meu amigo. Tô me segurando aqui. Bom, como o Gu falou, a gente vai tratar hoje da parte 3, que fala sobre a nova preocupação com a desigualdade, ela sendo errada, né, essa nova preocupação. E nós vamos tratar do capítulo 24 até o 33 especificamente, que engloba essa parte 3. Aqui ela vai falar
muito, assim, muito sobre o livro do o Capital no século XXI, que é do Thomas Piketty. Piketty, Né? o Marx School da nova esquerda. Sim. O livro de cabeceira dos progressistas Pois é. atuais. Enfim, aí ela vai criticar bastante a obra dele, que ele escreveu. E não só criticar a obra de modo superficial, mas ela vai trazer de fato os pontos que ela acha que ele acabou errando, questões bem graves e principalmente também até em aspectos de tradução, porque o original foi em francês, né? Ele é francês, e aí depois a primeira tradução que teve foi para o inglês e ela falou que também viu alguns erros sobre isso. Ela vai pegar principalmente esse livro como base de crítica, porque é o reflexo do que a esquerda está falando hoje em dia, basicamente. É o reflexo das preocupações que emanam da esquerda. E uma dessas preocupações, e a primordial que é dita, é sobre a questão da desigualdade. É todo o embasamento que eles trazem de por que o capitalismo seria ruim, que seria por conta dessa desigualdade material entre as pessoas. Aí o primeiro capítulo ela fala sobre a igualdade de resultados forçada é injusta e desumana, que basicamente ela vai trazer que, eticamente falando, aquela pessoa que ela se identifica como um verdadeiro liberal, ela deve se preocupar principalmente se aqueles que são mais pobres estão se aproximando de ter o suficiente para viver com dignidade e o suficiente para conseguirem participar da democracia, do que ficar se preocupando com a questão, o fulaninho tem 10 milhões, o outro tem 10 mil. Essa não deveria ser a principal preocupação, deveria ser se realmente aqueles que são mais pobres, eles estão chegando naquele patamar de ter o suficiente para ter uma vida cotidiana, uma vida rotineira digna e também participação dentro de uma democracia. Então é mais, como o Gu também mencionou no início, mais essa questão da dignidade da pessoa humana do que essa igualdade pregada muito mais pela esquerda. Ela retoma o que ela falou na parte 2 sobre a questão do grande enriquecimento, que é justamente o que melhorou a qualidade de vida das pessoas. Então, desde 1800 até agora, principalmente nos últimos 40 anos, como que isso veio evoluindo e está ajudando bastante aqueles que são mais pobres. Só que isso não é muito visto por aqueles que pegam para estudar, né? Ela fala, por exemplo, que o Piketty ele é muito tendencioso nas pesquisas que ele traz, aquele retrospecto histórico que ele traz, são muito tendenciosos para algumas coisas que não fazem muito sentido sobre os pobres sendo explorados e assim vai, que é aquele velho discurso que a gente já está acostumado por diversas vezes de diversos pensadores falando por aí. Ela traz que a caridade ou a expropriação não seria eficaz, especialmente quando considerando que a caridade em ajuda estrangeira, principalmente, e a questão da expropriação pode pender para algumas coisas um pouco mais de aumento do poder estatal, e isso fluindo para contas bancárias suíças, como ela menciona. Então, isso também não levaria à subsistência dos pobres. Então, basicamente, ela vai trazer tudo que a esquerda está falando para ajudar os pobres e como que isso de verdade não vai ajudar eles. É isso. Lembrando, o ser humano, né, outros pensadores também já falaram isso, o ser humano, por sua natureza, a gente pode dizer que ele é pobre em si. E com o tempo, com as civilizações, eles foram evoluindo, as pessoas foram evoluindo, e aí as pessoas começaram a pensar e se preocupar mais com a pobreza. A pobreza em si é uma coisa que a gente deve se preocupar. Isso é óbvio, entende? A gente não quer uma pessoa ali miserável passando fome. Não é esse o ponto. É a questão da desigualdade que ela fala que não deveria ser uma preocupação tão grande. Aí que entra o que ela diz. Então, a pobreza ela deve ser combatida. Eliminar a pobreza deve ser uma coisa que deve ser discutida, que deve buscar melhorias para que não haja. É algo bom, sim, eliminar a pobreza, não é isso que se discute. E isso é uma coisa que está acontecendo já em escala global, as pessoas já estão falando sobre isso. O livro traz até uns dados do Banco Mundial que fundamenta que hoje em dia as pessoas elas estão mais perto de alcançar,
pobres hoje, eles estão mais perto de alcançar uma vida digna do que em outros momentos da história. Então, querendo ou não, a gente está vivendo um momento que, comparado a outros, historicamente falando, os pobres hoje têm muito mais condição de uma vida digna. E isso não pode ser ignorado. Ela até menciona Xangai, que até pouco tempo atrás era um lugar de miséria e que hoje está prosperando cada vez mais. E ela também já tinha mencionado Xangai em outros capítulos anteriormente, então não vou nem adentrar tanto a isso. Então, o que importa eticamente, os pobres tenham essa oportunidade de votar, de ler, de ter um teto, de receber tratamento igual. Esse tratamento igual seria o quê? O que os liberais falam por parte da polícia, dos tribunais, ou seja, você é igual perante a lei. É isso que deveria ser o primordial. A autora menciona que ela teve até uma conversa com um amigo, com um colega dela, e eles chegaram à conclusão que as pessoas elas costumam defender medidas como redistribuição de renda como sendo algo bom, porque dificilmente elas entendem o processo de criação de riqueza. E justamente por não entenderem esse processo, elas não apreciam quanto esse processo é benéfico e essa geração de riqueza leva à prosperidade de todos. Então, quando essa pessoa ela começa a compreender esse processo, ela fica muito menos inclinada a defender ideias como redistribuição e começam a ver a redistribuição como uma coisa realmente injusta, que é o que é, né? Uma objeção que aparece como sendo bem nítida acerca da igualdade econômica é que a gente simplesmente não tem como alcançar ela sem colocar uma coerção, que é outro ponto que ela chega conversando com esse colega dela. A gente não pode levar em conta que redistribuição de renda numa escala nacional e global é a mesma coisa de você sentar, e ela até brinca, né? Você sentar e dividir uma pizza com seus amigos. Não é tão fácil e até justo como sendo isso. Não chega nesse ponto. Porque a gente tá falando de uma complexidade, do mercado pulsante. Então, você tentar controlar isso de modo coercivo, a gente já viu que cai em desastre absurdo. Então, não é todo mundo ficando rico, é todo mundo ficando pobre, né? Igualmente. Então, já que a igualdade, além do básico, no consumo, nos direitos públicos, políticos e tudo mais, não pode ser alcançada sem a coerção, não é uma coisa que a gente deveria estar pensando ou discutindo tanto quanto acontece. E até mais, ela fala que é até mais fácil você cair numas coisas como, às vezes a gente vê no Twitter e tudo mais, né? Ai, vamos lá usar a coerção estatal e tirar dinheiro dos bilionários, tirar dinheiro do Bill Gates. vamos tirar o dinheiro deles e dar para o sem-teto, vamos dar para todo mundo, vamos redistribuir isso aí, e aí todo mundo fica igual, ganha igual, fica tudo igual. Aí você fica, pô, que coisa bonita, né? Mas quando você começa a pensar de modo racional sobre isso, você começa a ver que tem algumas coisas que deveriam ser levadas em conta. Primeiro, se o governo ele pega tudo isso e ele vai aplicar para todo mundo, a gente já viu que serviços gratuitos, entre aspas, né, fornecidos pelo governo, eles não são tão bons. Eles são uma merda, na verdade. Então, aqueles serviços que são oferecidos de forma privada são muito mais eficazes, né? Sim. Eficazes. E o serviço estatal, ele é péssimo, como a gente bem sabe aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto seria esse. Beleza, vamos pegar esse dinheiro dos bilionários e vamos aplicar nesses serviços básicos aí, controlados pelo Estado. Não vai dar certo, porque vai ser de qualidade ruim, como a gente bem sabe, e dá margem ainda para corrupção, esse tipo de coisa. Fora isso, outra coisa que é importante. A redistribuição de renda, ela só funciona uma vez. Porque a gente acha que a gente vai pegar dessa galera rica, bilionária e o dinheiro deles. A gente acha que eles vão continuar produzindo a mesma quantidade para serem roubados de novo? Não, jamais. Eles vão fugir do país, vão para outro lugar onde eles podem prosperar em paz, sem ninguém enchendo o saco deles e de modo coercivo roubando o dinheiro deles. Então a redistribuição é uma coisa que não é como se o bilionário tá ali, a gente vai tirando o dinheiro dele e ele vai ficando quieto. Lógico que não, ele vai vazar daqui, ou seja, não vai não vai ofertar mais empregos, não vai investir em inovação no país, ou seja, vamos cair em um ambiente desastroso.
Então, uma redistribuição é uma coisa que as pessoas pregam como algo bonito, mas no final das contas já tem duas problemáticas absurdas envolvendo ela. E por isso que vários países que buscam a aplicação disso acabam se fudendo, economicamente falando, e depois, como a gente bem viu, liberdade econômica anda junto com a social, ou seja, economicamente falando, o país quebra, socialmente falando, é questão de tempo também. Então, no primeiro capítulo, ela faz esse panorama geral de porque a redistribuição não é uma coisa que funciona e é uma medida muito pregada por aqueles que pregam a igualdade igualdade econômica, igualdade de resultados. E não é uma coisa que deveria ser uma grande preocupação, porque a primordial deveria ser o combate à pobreza, o combate à fome, esse tipo de coisa, sim, como um verdadeiro liberal deveria pregar. Eu acho interessante que a questão ética que ela falou, né? Porque no final, o que a esquerda, ou então até o senso, não vou nem falar a esquerda, mas o senso comum que se alastrou em nosso país, em nossa cultura, é de que não é justo que tal pessoa seja rico e eu esteja nessa situação. E aí ele vai fazer aquela relação entre de um jogo de soma zero que a Deidre já colocou aqui e você já falou. A parte principal é que todo questionamento parte de uma questão ética. E é muito interessante que ela fala justamente isso. Eticamente falando, o verdadeiro liberal deve se preocupar principalmente se os pobres têm dignidade. Eticamente falando, tal, tal, tal. Então, toda a nossa preocupação, antes de ser material, como Marx falou, é uma questão também ética, porque a questão material está. As pessoas se questionam que sua situação material está ligada a uma situação ética e até uma situação moral, né? Por exemplo, a pessoa fala: tal pessoa é rica, isso quer dizer que essa pessoa não é boa, quer dizer que essa é uma pessoa ruim. E é interessante como uma falsa interpretação do porquê de como a economia funciona faz as pessoas colocarem outras como superiores moralmente do que outras. E acho interessante isso. Também tem o ponto que ela tinha falado sobre essa questão da distribuição de renda, né? Existe um caso que existiu, né? Esse empirismo também ajuda as pessoas a se convencerem um pouquinho das ideias, que aconteceu durante os Estados Unidos, né? Que tinham pessoas que estavam recebendo esse auxílio salarial ali que ganhava mais do que certos trabalhos. E a partir disso as pessoas falaram: por que eu vou trabalhar sendo que eu tô em casa aqui ganhando esse dinheiro, né? É interessante isso. Pra que trabalhar? Me responda aí, qual a finalidade? Se o futuro é a morte. Não sei se vocês se lembram, mas a primeira vez que eu ouvi falar do Piketty foi num vídeo do Rafael Lima falando da problemática metodológica que tem nos trabalhos dele. Tanto que teve muita crítica relacionada aos cálculos que ele coloca, que tem cálculo errado, número que não existe e tal. Ah, isso daí é de praxe, né? Economia freestyle, cara. Não, mas é trabalho uma desse coisa que a própria Deidre vai trazer, tipo, que ele é meio... É aquilo, né? Ele já começa declarando o que ele é, o que ele defende. Então, meio que toda a pesquisa dele, tipo, já é extremamente tendenciosa. Não é uma coisa no sentido de, ai, beleza, não tem como ser totalmente imparcial. Mas ele já começa muito querendo provar um ponto. E quando você já começa muito fervorosamente querendo provar um ponto, você só vai mostrar aquilo que comprova o que você tá falando. Então, é isso que ele faz o negócio inteiro. Mesmo que isso tenha que criar umas contas meio loucas que não faz nem sentido. Ou ele... É uma coisa que ela até vai mencionar, ele usa como exemplo situações que aconteceram em alguns países, só que ele não leva em conta o que levou essas situações a acontecerem. Então, foda-se, né? Não é importante. Eu tenho um texto que... Acho que isso aqui nem foi publicado ainda. Nem sei se vai ser publicado. Mas eu estava falando sobre a ascendência, né? A ascensão e a decadência do marxismo, do socialismo, etc. E tem uma parte aqui que eu escrevi. Vou me parafrasear. É muito brega isso? Um pouco, né? Vai. Que nada, mano. Imagino que outros filósofos também fizeram a mesma coisa, cara. Então. Outros filósofos já me colocou como filósofo. Coloquei aqui.
A crítica clássica do marxismo era que o capitalismo se tornou um sistema que gerava e perpetuava a pobreza, deixando sempre os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, mantendo a condição de subsistência da classe trabalhadora. Mas este pensamento ético de crítica ao capitalismo foi bem exemplificado na crítica ao programa de Gotha, de Marx, de cada um segundo suas capacidades e cada um segundo suas necessidades. A satisfação das necessidades era, portanto, o critério fundamental da moralidade, o que eu tinha falado no início, né? Só que o problema foi, essas necessidades, esse básico que a Deidre já falou, estava sendo suprido. Existe uma dignidade, quer dizer, nos países em que o capitalismo é mais desenvolvido, pelo menos para a maioria das pessoas. Os pobres têm uma capacidade de adquirir vários bens, como ela falou, né? Tem um carro, piorzinho, mas tem um carro, pelo menos nos Estados Unidos. Tem um celular, tem a chance de votar, tem a possibilidade de ler jornal, de ter filho. Isso em países com capitalismo mais desenvolvido. Só que, hoje em dia, não é mais... eles trocaram de cada um segundo as suas necessidades. Agora eles colocaram um novo padrão ético de necessidade para a igualdade, fazendo com que é impossível o capitalismo alcançar essa meta. Então, o socialismo de Piketty não é mais o socialismo de Marx, porque ele precisa alcançar uma meta que o capitalismo é impossível de alcançar. Que agora eles se importam muito mais com a igualdade do que a necessidade. E a Deidre coloca isso de forma esplendorosa. No capítulo 25, ela vai falar o porquê que o Piketty tá errado. Ai, é muito engraçado uma coisa. Tem um capítulo que depois ela vai elogiar ele, sabe? Tipo, alguns pontos que ele acertou. É muito bonitinho, tipo assim... Pô, ó, você foi muito bem nisso, tá? Mas agora eu vou criar 5 capítulos aqui rapidão pra estraçalhar a sua cara. Não, mas a Deidre é ótima nisso, porque ela é muito famosa em pegar livros e refutar. Tipo, o liberalismo works é baseado naquele livro Por que o liberalismo falhou. Sim. O mito do empreendedor, do Estado empreendedor, é baseado no o Estado empreendedor, daquela Sosa. Não, isso é maravilhoso. Porque ela também menciona em outra parte do livro isso, né? Que beleza, tipo, tem gente... Por isso que a criação dos livros delas... É por isso que ela continua escrevendo livros. Porque precisa que alguém rebata essas ideias. Precisa que alguém mostre onde eles estão errando. Porque senão realmente é um tipo de discurso, é um tipo de retórica que é facilmente utilizada pelas pessoas para métodos mesmo de convencimento. Então, por isso que ela ainda vê sentido em escrever os livros dela, porque ela precisa rebater essas ideias e continuar mostrando o correto, né? Bom, por que o Piketty está errado? Basicamente, esse capítulo 25 foi de uma entrevista que ela fez com um think tank liberal de Londres. E aí... ela foi questionada sobre o que ela achava do livro, Capital no século XXI. E ela discorreu sobre isso, basicamente. Então, em suma, assim, da entrevista, ela diz que o Piketty, ele é um economista sério, só que assim como vários outros economistas que também são sérios, ele é errado na ciência que ele prega. Então, ela vê valor no sentido, né, do estudo dele, ela vê que ele é uma pessoa que tem uma certa, em si, credibilidade, ele é um economista sério, só que ele tá errado naquilo que ele prega, ele tá errado na ciência que ele produz. Então, ela dá o exemplo, até que eu mencionei para vocês, que ele pega alguns exemplos de países para mostrar que teve um aumento muito grande da desigualdade. Aí ele pega Reino Unido, Canadá e Estados Unidos como base. Só que ela fala, por exemplo, que o período que ele pegou como base é justamente
quando esses países estavam aplicando políticas governamentais que eram mais intervencionistas. Quase como quando eles estavam caindo naqueles discursos meio socialistas, sabe? Então, isso ele oculta, ele não leva em conta. Então, ele só fala, esses países, assim, historicamente são capitalistas, logo, olha aqui, tá aumentando a desigualdade, é isso. Só que ele oculta certas informações que seriam relevantes. Ou ele ignora alguns pontos, por exemplo, que são essenciais nessa análise, que é sobre o capital humano, o capital social, e ela fala também que a contabilidade que ele faz de capital, entre aspas, seria estreita. Então, tem vários pontos na pesquisa dele que tendenciam para uma coisa errada. Ela retoma também na resposta das perguntas que fazem para ela o porquê que esse capitalismo, esse grande enriquecimento que ela fala ao longo do livro todo, como que essa situação melhorou a qualidade de vida das pessoas e como essa igualdade de direitos em si é o que realmente importa. E ela levanta no final desse capítulo um questionamento. Deixa eu pegar aqui certinho o que ela fala. Peraí. Aqui. Quando foi uma boa ideia refrear uma pessoa com um cavalo? A ideia de Piketty é frear a maioria das pessoas para que algumas não se tornem ricas. É um erro. O acordo burguês foi, de longe, a melhor maneira de ajudar os pobres na Grã-Bretanha, na Índia e na África. E isso resulta em igualdade real. É isso que ela traz no final do capítulo. E é interessante esse ponto que ela traz, né? Que às vezes realmente a pessoa ela faz todo um trabalho científico, aí ela paga de uma pessoa boazinha, só que no final das contas é uma pessoa que tá simplesmente barrando real o crescimento, a prosperidade das outras pessoas. O quão cruel é isso, né? Só que é disfarçado por uma ideia que é considerada boa pro restante da sociedade, que é um tanto ignorante com relação a isso. Hoje eu fiquei um pouco meio, sei lá, não fiquei surpresa porque eu já esperava, mas assim, ver isso é uma coisa meio chocante, assim, ainda. Tipo, eu vi nos stories hoje de um cara que ele falava que agro é fome, agro é morte, agro é incêndio, sabe? Umas coisas assim, eu falei, caralho, velho. É Aí vai basicamente. ter que me passar isso. Não, é basicamente ele cuspir no prato que come. E se você for Literalmente. perguntar a fonte pra pessoa, ela vai falar, Times New Roman, né? Eu vi no Ok. Diário do Centro do Mundo. Ouvi no Choquei. Eu vi no Choquei. Não dá pra levar a sério um negócio desse, né? Mas enfim. Mas é isso, esse capítulo é basicamente ela respondendo essas perguntas. Só que já que ela frisou bastante o grande enriquecimento, eu nem vou ficar muito nisso, porque ela falou muito disso na parte 2 em si, que ela fala sobre esses pontos que é o que ela defende, né? Aí ela pega um gancho, porque no capítulo 26 é outra entrevista que ela participa, e que também ela fala sobre algumas críticas que ela tem sobre o capital no século XXI. Só que ela também alerta um pouco sobre a questão da tendência europeia que está acontecendo de seguir alguns governos, de apoiar governos mais populistas e com essas ideias mais igualitárias. Então, tanto que o nome do capítulo é esse, né? A Europa deve resistir a políticas igualitárias. Então, ao longo da entrevista, ela menciona que, ao invés dessa desigualdade monetária, as pessoas deveriam, né, se preocupar mais com a questão da desigualdade relacionada a direitos, a questão sempre relacionada perante a lei, né, a questão de tratamento das pessoas, dos indivíduos para com o próximo. E ela alerta para uma questão, as pessoas já estão tão preocupadas com isso de desigualdade monetária e tudo mais, só que elas não estão reparando numa coisa muito, muito importante. Que tá saindo algumas pesquisas, algumas estatísticas que mostram que os jovens estão com baixo rendimento. No sentido assim, vários jovens que estão numa fase que deveriam estar produzindo muito, hoje estão desempregados.
E assim, isso é uma coisa geral. Quanto que já saiu aí por aí que muitos jovens estão desempregados, que as pessoas estão cada vez mais saindo da faculdade sem ter um emprego. Inclusive, recentemente, a minha faculdade, né, acabou as aulas agora o semestre, e aí, tipo, tem uma galera do 5º ano que tá se formando. E aí teve um deles que falou assim, gente, eu não deveria estar comemorando, não. Eu simplesmente amanhã eu não sou mais estudante, eu sou desempregado. E, cara, quantas vezes eu já não escutei isso? Então, isso que ela mostra é realmente bem mais preocupante se a gente for parar pra pensar, né? Que a população economicamente ativa, esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho, não estão tendo oportunidade, não estão conseguindo trabalhar, né? Porque quando a gente fala de uma pessoa desempregada, principalmente de jovens desempregados, a gente tá falando que não tem rendimento. Rendimento é zero, que é o que ela traz. Então, e isso tá ficando muito mais evidente na Europa. Por isso que ela traz como uma preocupação. Então, as pessoas estão passando por esse problema muito grande que vai levar a um ainda maior, levando em conta que a Europa está com uma população cada vez mais velha, né? Então, e as pessoas estão cada vez mais buscando uma solução errada. As pessoas que estão na Europa estão buscando governos populistas para resolver esses problemas. Só que você vê que não é muito bem um governo populista que vai resolver isso, no final das contas. Buscando governos populistas para proteger os empregos delas, colocar restrição no mercado, sabe? Ficar com esses tipos de abordagem que, no final das contas, vai mais prejudicar a Europa do que resolver essa problemática de desemprego e os jovens saindo para o mercado de trabalho despreparados para a vida real. Na verdade, vai ser até contraproducente, né? Porque levando em consideração que tem uma menor população economicamente ativa, você aplicar maiores programas governamentais que vão aumentar o gasto, quem é que vai pagar isso? Exato. A mesma coisa da Previdência. Tipo, essa situação de ter menos jovens economicamente ativos, se você tiver um sistema previdenciário desfavorável, você vai fazer com que os idosos fiquem sem ninguém para pagar aquele rombo que vai ter na Previdência se você não fizer se você não tiver um sistema ok, né? Não, tirando que o sistema previdenciário não é só um esquema de pirâmides, né? Mas tirando esse pequeno detalhe, né? Faça uma previdência privada. Pois é. Mas isso para quem nem é quem pode, às vezes a pessoa nem tem essa noção de que precisa, né? Sim. Só que, por exemplo, a gente fica vendo hoje em dia, né, as pirâmides etárias, né, das populações, principalmente da Europa, né, como estão praticamente invertidas, né, Japão nem se fala ainda. E a gente está notando que, na verdade, a forma de previdência do governo hoje em dia é um belo de um esquema de pirâmide que pode acabar condenando a população, né? Assim, ó, então, vamos reparar aqui. Sabe quando você reclama que a galera não tá tendo filho, não quer ter filho? Então, isso realmente é um problema, olha que coisa. Pois é. Só que quanto mais filhos as pessoas têm, mais isso daí vai ser um problema no futuro, né? Exatamente. Que é o que tá acontecendo agora, né? Teve um superávit ali, né, de crianças não morrendo porque a tecnologia evoluiu, né? A medicina evoluiu, graças a quem? Talvez o capitalismo, né? Não sei. Mas que acabou evoluindo o número de crianças e daí deixou de morrer. Então aquele dono de fazenda lá, que daí tinha, sei lá, 9 filhos, e desses 9, aí pelo menos uns 3 morriam antes de completar 5 anos por doenças que hoje em dia são inimagináveis de alguém morrer. E daí talvez os outros 3 poderiam morrer ao longo da vida, sobrando somente 3, né? Hoje em dia você acabou se invertendo esse negócio. E quando acabou tendo ali a questão que desses 9 filhos ali, pelo menos 8 sobreviviam, né? Acabou tendo superávit. Não sei se eu tô explicando de maneira mais fácil. A questão é, qual a relação dos pais de pet com isso? Ah, meu, é que na verdade daí você tem que puxar meu lado Faria Limer, né, meu? Esse meio aí já puxado já. Voltando para as perguntas que ela estava respondendo, também questionaram ela sobre outras relações com questão de realmente o fulaninho ganha mais, o fulaninho ganha menos, assim vai.
essa questão da desigualdade monetária. E olha só que pertinente agora a Copa do Mundo. Ela fala sobre a questão do futebol. Ela fala assim: ah, beleza, vamos aqui aplicar outra medida que falam que é boa. Ah, vamos reduzir aqui o salário dos jogadores porque é injusto, que não sei o que e tudo mais. Só que, como ela mesma traz, né? Aqui, eles ganham essa quantidade porque tem gente que tá adorando pagar pra ver eles jogar, ó, simplesmente. É uma galera que tá aí, ó. A gente vê na Copa, gente, a galera tá extasiada pra gritar gol. Todo mundo tá só falando disso. O mundo para pra ver isso. Se você tá lidando com um esporte que o mundo para pra ver, para real, tipo, a galera é liberada mais cedo do trampo pra ver um jogo, como que você fala que o cara não tá rendendo uma grana pra esses times, não tá rendendo uma grana para as empresas que estão financiando ou algo do tipo? Como que você não vai pagar um salário alto pra um cara que tá movimentando tanta gente? Não tem como, o retorno que ele dá é absurdo. O retorno que o próprio nome, por exemplo, Neymar, o nome que o Neymar traz é absurdo. O nome dele virou marca, tá ligado? Então, como que você não paga um salário alto pra esse cara? Não é só a habilidade da bola que tá ali em jogo. Não é só isso. As pessoas esquecem de ver o geral. E aí ela até traz um outro questionamento, né? Ah, beleza, a gente vai reduzir o salário deles, mas e aí, pra onde que vai? Simplesmente você tá. Não é que o ingresso pro estádio vai diminuir, não, simplesmente vai ficar no bolso dos proprietários dos times que são grandes, e aí vai. Então, tipo, basicamente você vai deixar o dinheiro com uma pessoa que já tá rica ali com o valor que esse jogador tá gerando. Até porque a maior quantidade de dinheiro não vem da bilheteria, né? Vem principalmente dos patrocinadores. Me Então corrijam você se vai eu deixar ali o dinheiro com eles. E não pra pessoa que tá gerando toda aquela movimentação que é pro próprio jogador. Beleza, vamos tirar, vamos reduzir o salário do jogador. Mas e aí? Vai ficar no bolso de quem esse dinheiro? Ele acha que o jogador é um funcionário público e que o dinheiro vai para a União? Não é possível, né? Né? Ah, Provavelmente. mas. Não, pera aí, agora tem umas certas ressalvas, mano. Quando você pega aquele fundo eleitoral lá e você não gasta totalmente ele na cabeça da pessoa, você tá desperdiçando esse dinheiro. Você não tá, sabe? Não vai voltar pro cofre público esse fundo eleitoral. Você tem que gastar no partido, sabe? Por isso que, na verdade, você acaba gastando os 90 milhões, né? Como algumas pessoas. Pois Sim, é. é isso mesmo. Não pode desperdiçar dinheiro, né? Mas eu tive uma grande ideia com isso daqui, na verdade. Se você começar a fazer, sabe, umas trends assim nos hospitais, começar a puxar uns patrocínios, sabe? Uns negócios assim, tipo, você salva uma vida, você vai lá, começa a imitar o Luva de Pedreiro e fala receba, sabe? Vai que você consiga um patrocínio naquele hospital. Memes à parte, tá? Aí, fora isso da questão do futebol, ela até puxa o gancho, né? Que aqui a gente não tá falando, como muitos esquerdistas acreditam, a maioria de nós, no geral, não vai ser um Bill Gates da vida. Mas, então não é. Nunca todo mundo aqui vai ser bilionário, saca? Não existe isso. Justamente, não existe esse sistema igualitário perfeito e tal. Só que é importante a gente ter pessoas como o Bill Gates e a gente deixar essas pessoas crescerem em paz, como também a gente deve deixar os pequenos empreendedores crescerem em paz. Porque se eles não prosperarem, não gerarem empregos, não trazerem inovação, não melhorarem essa questão de geração de riqueza, simplesmente a gente vai ser igualmente pobre. Só isso. É só isso que muda. Então, beleza. A gente vai extinguir todos esses bilionários e tudo mais, só que aí todo mundo vai ser igual, mas igualmente pobre. Só isso. Vai ser muito lindo, assim. Maravilhoso. E aí, depois ela é questionada, fora essa questão mais, né, financeira falando, ela é questionada sobre a questão das guerras, que ela fala, que perguntou para ela sobre o vínculo que muitos esquerdistas falam com relação esquerdista, eu tô usando esse termo, mas ela mesma fala que é um termo um pouco meio estranho, assim, como também outras pessoas falam. É meio generalista demais, talvez, mas dá para entender.
E vários deles acreditam que guerras capitalistas e imperialistas acontecem e tal, que é tudo, que essas guerras são tudo de impérios capitalistas e assim vai. E todas essas guerras são travadas em nome do lucro e tal. Aí o que ela acha disso? E aí ela até menciona que as guerras em si, a fonte das guerras modernas, como a gente pode falar, muitas vezes elas são motivadas por ideias horríveis, que não tem nada a ver com capitalismo. São ideias relacionadas aqui, dá para vincular bastante com a origem do totalitarismo, porque as motivações, tem a questão do nacionalismo, do socialismo, do antissemitismo. É isso em si, esses tipos de pensamentos mais coletivistas e grupais que levam motivações a guerras que não têm lógica. E não a questão de visar lucro. Aqui também a gente pode até relacionar com a Rose Lane, né? Ela fala bastante sobre essa questão de guerra, que não tem nada a ver com capitalismo, que pessoas em si, em seu estado natural, elas em si são livres e elas deveriam prosperar e elas deveriam levar mais em conta a questão da não agressão, da questão de você colaborar com o seu amiguinho, porque vocês têm que prosperar, vocês têm que buscar autopreservação. Então, guerras em nome do lucro não é uma coisa que faz muito sentido. E aí a Deirdre McCloskey até brinca, né? A burguesia, ela quer paz, ela quer McDonald's, ela não quer campos de concentração. E é basicamente isso. Ainda mais porque na Rússia, né, muitos empresários estão lucrando pra caramba, né, com a guerra da Rússia, né? Nossa! Muitos McDonald's fechados, né, pessoas não conseguindo trabalhar, não conseguindo tendo seus lucros por causa que, na verdade, né, tomaram sanções. Acho que devem estar adorando a guerra, inclusive, né? E por favor, entenda a ironia. Agora, esse negócio da guerra me lembrou muito não é teoria, né? A falácia da janela quebrada que o Bashar coloca em O Que Se Vê e O Que Não Se Vê. Que é basicamente o seguinte. Um garoto pega uma pedra, joga na vidraça ou numa janela de uma loja e essa janela quebra. O dono vai sair furioso procurar o garoto, mas não acha. Ok. Ele vai buscar alguém que vai consertar essa janela. O custo pode custar esse conserto cerca de R$250. Esse número pode ficar em nossa cabeça que é um número que é um valor injetado na economia, porque ele vai pagar para o vidraceiro e assim vai gerar a economia e criar maior lucro. Então, faria sentido a gente ficar quebrando janela para gerar lucro? Não só janelas, mas qualquer outra coisa, por exemplo. Seria vantajoso a gente criar guerras, gerar economia com guerras, então vai gerar a economia da construção, porque vai ter prédio construído, as pessoas vão ter emprego, porque vai precisar alguém para construir esses prédios, essas casas de novo, então vai gerar economia e a gente vai ficar rico. Mas a pergunta é, o dono da loja gastou R$250 para reparar aquela janela, mas ele deixou de usar esses R$250 para comprar um sapato novo, que ele estava precisando. Que sapato novo é esse? Pode ser sapato, pode ser comida, pode ser qualquer outra coisa. A questão não é que ele está gerando a economia. Ele está deixando de usar os R$250 em algum outro produto que ele iria utilizar ou poupar. Então a guerra, ela não gera lucro como os esquerdistas ou então progressistas falam, ou então os vermelhinhos, os followers of Nine falam. Ela é só... Maravilhoso! eu vou falar dessa vez agora. Followers of Nine. Lovers of Nine. Então, na verdade, é uma falácia deles, que na verdade não tem um plano dos países capitalistas de ficarem gerando lucro. Não é isso, né? Não gera lucro pra gente, para as pessoas, para uma nação. Que na verdade o pessoal pensa realmente, mano, que... Não, com certeza. O pessoal tá guardando dinheiro justamente pra gastar em armamento. A gente só faz isso.
Ainda mais porque, na verdade, hoje em dia, grande parte dos armamentos, né, que existem são feitos por grandes monopólios, ou poderia dizer oligopólios, não sei. Mas são, tipo, 3 ou 4 empresas no mundo inteiro que daí geram armamento. E que não tá dando conta, inclusive, pra guerra da Ucrânia. Mas isso é só um detalhe. É legal que ela faz uma ressalva interessante, né? Que a gente já até comentou em outro episódio. Que ela, em si, ela aprova a questão da caridade, que ela faz algumas críticas, por exemplo, que ela até concorda com o Piketty na questão do que a gente está com excesso tolo no consumo, a gente está consumindo demais e, tipo, coisas bestas, digamos assim. Então, nisso ela até concorda com o Piketty e ela reforça essa questão, que a caridade em si é uma coisa importante. Só que só nesses pontos mesmo. E, por fim, ela fala que a única descoberta, relacionando todos esses pontos que ela trouxe, que ela respondeu nessa entrevista, a única descoberta correta nas ciências sociais no século XIX foi simplesmente... Eu vou trazer a frase aqui. Deixe que as pessoas comuns conduzam suas vidas econômicas da maneira que quiserem e, como resultado, todos ficarão muito melhores. Show! Uhul! É simplesmente isso. E é algo tão simples, né? Velho, é muito engraçado que, às vezes, quando as pessoas, sei lá, uma pessoa que não entende muito sobre liberalismo e tal, perguntar, o que você acredita, velho? Dá muita vontade de falar assim, olha, o que eu acredito que as pessoas devem ser deixadas em paz. Dá muita vontade de falar isso. Porque resume tão bem. A questão é que tem um afã totalitário, autoritário, de que não, eu sei o que essa pessoa, como essa pessoa deve viver. Né? Lógico, os pobres são crianças, vamos guiá-los ao caminho da cara, tecnocracia é uma coisa linda, cara. Você acha que a pessoa vai ter tempo de saber quanto que deve economizar por aí? Vai? Não, na boa. A gente não deve educar isso daí nas escolas, né? Por que vamos ensinar um pouquinho de educação financeira? Tem que fazer com que o Estado faça isso daí negócio, sabe? Tipo, que seja a mãe, né? Quando você não era moleque, a mãe não cuidava de você, então agora, na verdade, é a mãe 2.0, é a mãe Estado. É quase uma avó, né, na real. Aí a gente espera que seja avó, mas na verdade é o pai violento que chega bêbado de noite. Aí. Muito específico. Muito específico. Queria falar nada, não. Tá tudo bem, Gustavo. Relaxa, você tá com o psicólogo aqui. Bom, puxando o gancho que ela fala que ela concorda com a questão de consumo e com a questão de consumo com o Piketty, que realmente tem um excesso de consumo, o capítulo 27 é ela fazendo alguns elogios pra ele, antes dela massacrar ele nos depois 6 capítulos. Mas ela faz alguns elogios que vincula bastante com o livro que a gente já leu dela, que é Os Pecados Secretos da Economia. E ela fala que ele não comete 2 pecados que ela fala que entre os economistas acaba sendo frequentes. De usar teses pouco significantes, de um significado estatístico meio vago e tal. Ela fala que ele não comete esse erro. E o de gastar muito tempo científico na existência de um teorema. De teoremas e ficar em cima disso. Ele também não comete esse erro. Então, ela fala que esses 2 erros que ela questiona dentro dos próprios economistas, que acabam caindo bastante nesses 2 pecados que ela chama de pecados, né? Ele não cai nesses 2 especificamente. E ela também menciona, né, que o livro dele é um livro escrito de modo claro, até despretensioso. Então, é um livro, eu acredito que ela tenha querido dizer, né, que é um livro um pouco mais acessível. Então, ela presta bastante, assim, respeito ao trabalho que ele construiu. Deu para ver que ele foi atrás de muito conteúdo para escrever sobre, então, o esforço que ele teve. Então, ela elogia mais essa parte mesmo dos aspectos da escrita
e de alguns elementos que ele não cometeu de pecados, assim, ali na pesquisa dele. Aí depois ele vai partir, ela vai partir basicamente para as críticas que tem com relação ao conteúdo em si. E ela fala da importância de ler, né, o livro dele. E eu também já puxo, tipo, a importância, na real, de você ler qualquer coisa que não seja sobre aquilo que você acredita. Ela fala, por exemplo, que a obra dele é importante para você entender basicamente qual que é a visão hoje de capitalismo, dos males do capitalismo para uma pessoa que segue mais uma corrente mais esquerdista, digamos assim. Então é importante você ler essas obras que não são muito do seu nicho ideológico, para que você consiga entender qual que é a preocupação do outro lado e até para você mostrar que não faz sentido aquilo que está sendo dito, né? É uma coisa, por isso que ela também menciona que a importância do trabalho dele nesse ponto. Aí, a partir do capítulo 28, ela já começa a falar das coisas em si que ele disse no livro dele e adentrar mais a fundo nos tópicos que ela discorda bastante. Inclusive, vocês já leram o livro dele? Assim, eu não li, mas já ouvi de pessoas que leram que disseram que não acha ele tão fácil assim, não. O do Piketty? Não tive oportunidade, não. Eu acho que Talvez ele deve ser um pouco denso, até porque ele, tipo, tem muitas páginas, né? Então, às vezes, a pessoa, ela acha que é um pouco denso também, ele coloca alguns gráficos, algumas coisas. E, às vezes, a gente também tem que levar em conta que ela falou que foi escrito de uma maneira clara, mas ela leu em inglês, né? E ela consultou também em francês, quando ela falou da crítica que ela tem à tradução. Mas a gente não sabe muito bem como ficou a tradução, às vezes, para o português. Às vezes ficou meio truncada, né? pode ser. E também por ela já ser uma especialista, já ser doutora em economia, para ela é simples, né? Talvez para a pessoa que não tem esse arcabouço, não seja simples por conta disso. O que ela falou mesmo é que a escrita foi clara. Então ele não, às vezes não ficou de enrolação. Bom, no capítulo 28 ela vai trazer sobre... O título é "Mas o pessimismo sobre as sociedades de mercado não é cientificamente justificado". Aí ela traz que as preocupações que o Piketty fala sobre é aquela mesma tecla que batem há muito tempo, que é a ideia do capitalismo deixar os ricos mais ricos. E ela fala da base que ele acabou pegando bastante, né? Da questão do Malthus, do Ricardo e do Marx, que são preocupações que já estão batidas e que esses três já mencionaram durante uma longa caminhada histórica por aí. E aí essa jornada histórica ela meio que retoma de modo breve, né? Que ela fala que o Malthus ele temia que os trabalhadores se proliferassem, digamos assim. O Ricardo ele se preocupava com os proprietários de terra, que eles devorassem, entre aspas, o produto nacional. E o Marx ele temia ou, né, celebrava, dependendo do ponto de vista, do materialismo histórico, que proprietários do capital fariam ao menos uma corajosa tentativa para devorá-lo. Então, a grosso modo, seriam esses três pensamentos centrais que ele retoma na obra dele. Ela diz que todo esse pensamento que engloba, durante muito tempo, pensamentos mais coletivistas, mais socialistas, marxistas, enfim, comunistas, esses pensamentos eles geram um pessimismo acerca do capitalismo. Eles citam alguns pontos, algumas problemáticas, e ela fala que isso advém de alguns motivos centrais que tiveram ao longo do tempo, né? Então, são essas preocupações, essas críticas ao capitalismo sempre vêm de alguns motivos muito específicos, como, sei lá, a questão de separação entre propriedade e público, a questão do privado, público, propriedade, controle, falta de planejamento, a questão do desemprego, do monopólio, a ganância por mais dinheiro, degradação ambiental, os altos salários dos CEOs. Todas essas fontes ao longo do tempo foram motivos para que as pessoas elas usassem como gatilho para fazer crítica ao capitalismo. Então, isso gerou
um pessimismo muito grande acerca da ideia do capital, do capitalismo em si. Então, no final das contas, ela fala que o Piketty, ele simplesmente caiu num padrão científico que é fraco, defendendo que esse capitalismo, ele tá condenado, como esses outros já falaram, a menos que, sei lá, algum especialista o utilize da coerção estatal para resolver esses problemas. Então, basicamente, é o Estado, mais uma vez, intervindo para resolver esses problemas falhos que tem no mercado. E tem uma característica que ela menciona dessa história, dessa tentativa de detectar falhas e possíveis correções através do Estado, é que ela fala que esses pensadores, eles dificilmente eles oferecem evidências concretas de que a ideia deles de intervenção governamental vai funcionar como deveria. Então a galera, beleza, o Estado tem que fazer tal coisa, o Estado tem que fazer tal coisa, tem que ter intervenção tal coisa, tem que resolver essa problemática do capitalismo, essa falha do capitalismo. Mas eles nunca demonstram evidências concretas de que isso vai trazer resultados bons ou resultados melhores do que o capitalismo propõe. Então é uma coisa que é simplesmente ignorada por eles. Só um breve comentário, na verdade, né? Que também nem se o Estado já está sobrecarregado demais, tomando conta de muitas vertentes, né? Que nem empresas gigantescas fazem isso, né? Porque, por exemplo, se você pega a Coca-Cola, por mais que ela tenha ali alguns ramos que diversificam um pouco nas questões de refrigerantes, o foco principal deles é refrigerantes, né? Então, tipo, você vai encontrar eles fazendo mais bebidas. Você não vai encontrar eles fazendo várias outras coisas, no máximo uma comida e outra ali, né? Então, por exemplo, você pega o Estado, que teria responsável pela parte de eletricidade, de petróleo, de água, educação, saúde, por aí vai, você vê o quanto que ele fica sobrecarregado. E será que de fato ele consegue tomar conta de tudo isso? Simplesmente você pegar uma coisa extremamente complexa, como uma civilização inteira evoluída, digamos assim, diversos problemas naturais que acabam surgindo, diversas questões dinâmicas do próprio mercado, e você falar assim, Estado, toma conta de tudo isso. Cara, para. Não tem como. Não tem como. E cada vez mais que ele tentar controlar, vai colocar mais força coercitiva, e isso é absurdo. Acaba com a liberdade individual, acaba com a liberdade social, acaba com tudo isso. Sim, ainda mais não sei se, por exemplo, você também acaba sendo atingida pela Sabesp ou Stephanie. Então, né, já sabe a maravilha como que é a Sabesp, né? A maravilha que ela é, e também, por exemplo, de outras questões, né, dos asfaltos, por mais que a gente more no estado de São Paulo, o asfalto ainda é uma maravilha também, né? É uma delícia. É cada buraco, assim, que eu fico... Gente, eu não sei como que eu ainda, ainda consegue andar de moto aqui, sendo bem sincera, porque tá triste. É por isso que é bom morar no Nordeste. Nem água encanada a gente tem aqui. Esse saneamento básico tem, né? O que na verdade. Saneamento básico tem. Beba água. Hidrate-se. Vou até tomar um pouco agora. Depois... Gente, a gente tem sim, tô só zoando. Em algumas regiões. Tá aí a eficiência estatal. Enfim, o trecho que ela traz, que é legal desse capítulo, que ela relata como que é ser um esquerdista. Começa-se a suspeitar que o típico esquerdista, a maioria das graves preocupações veio da esquerda naturalmente, embora talvez não tão naturalmente, considerando a grande recompensa do capitalismo para a classe trabalhadora. O típico esquerdista começa com uma enraizada convicção que melhorias testadas comercialmente são seriamente defeituosas. A convicção é adquirida aos 16 anos, quando o proto-esquerdista descobre a pobreza, mas não tem as ferramentas intelectuais para compreender sua fonte. Aí ela mesma fala da experiência dela, né? Porque ela já foi também. Eu segui o padrão e, portanto, me tornei socialista por um tempo. Então, o vitalício bom social-democrata, como ele descreve a si mesmo e como eu me descrevia também por um período, quando ele se tornou um economista profissional a fim de justificar a tão profundamente enraizada convicção que tinha, olhando ao redor por qualquer indicador qualitativo que em algum mundo categórico imaginário provaria que suas convicções são verdadeiras,
sem se preocupar em obter números relevantes de nosso próprio mundo, que, digo isso somente, nosso Piketty não pode ser acusado. É o utopismo dos esquerdistas de bom coração que diz: certamente essa sociedade miserável, onde algumas pessoas são mais ricas e mais poderosas que outras, pode ser melhorada. Nós podemos fazer muito, muito melhor. E verdade. A direita pode ser acusada de certo utopismo também, com seu próprio ar de adolescente, quando afirmam sem evidências como certos antigos economistas austríacos fazem e como fazem alguns dos chicaguistas, que ela fala, né, enfim, da escola de Chicago, que perderam o gosto por se envolver seriamente em testar suas evidências, que nós já vivemos no melhor dos mundos possíveis. No entanto, admitindo que há uma boa dose de culpa para colocar na economia por propor uma ciência meramente filosófica e não seriamente quantitativa, a recusa da esquerda em quantificar sobre o sistema como um todo me parece mais prevalente e mais perigoso. Ela contou mesmo, real, como que é a vida de um esquerdista. Ai. Assim mesmo. Começa aos 16 anos, quando você começa a falar assim, caramba, velho, pobreza, meu Deus, que absurdo. Nossa, aí você chega em casa xingando seu pai e sua mãe, que trabalham o dia inteiro para te sustentar. É maravilhoso. Nossa, que delícia. Com seus 16 anos ali, né, você fala, nossa, que absurdo que existe essa questão de pobreza, desigualdade, falta de saneamento básico. Daí seu professor fala, então, né, é culpa do capitalismo, né? E E quando daí você você... é jovem, tudo faz sentido, porque o jovem é burro. Exato. E daí você vê seu professor chamar seu professor comunista, né, como também eu bem tive um, que geografia que explicitamente falava justamente sobre as questões, que, né, deixa eu te mostrar como que o comunismo é bom, e falando sobre os absurdos do capitalismo. E daí você chega ali no seu pai, um mero burguês, e fala, fascista. E se você vai contra ele, você é humilhado na frente de todo mundo, porque aí ele vai começar a citar umas coisas que você com 16 anos não conhece. E aí ele vai achar que é o bambambam, todo mundo vai aplaudir ele e você sai como o esquisito. Que a pessoa não teve nem tempo hábil, né, de conseguir aprender as coisas, porque só tem 16 anos, e enquanto isso o cara ali já tem, sei lá, uns 40, 50 anos de idade, e já leu mais do que deveria, e menos do que deveria também ao mesmo tempo. Porque é muito feio uma pessoa de 50 anos ser socialista, assim. Eu acho que é uma das mais tristes, assim, de se ver, né? Você fechou na bolha, né, então, tipo, tá conveniente pra ele, imagino, né, que talvez seja normal, né. E aqui ela relaciona também num outro trecho, novamente, né, dá pra gente relacionar com a origem do totalitarismo, que ela fala que mesmo todos os medos de Malthus até Piketty, de 1798 até o presente, compartilham de um pessimismo oculto, podendo ser nas imperfeições do mercado de capital ou na falta de adequação comportamental dos consumidores ou nas leis que movimentam uma economia capitalista. Eles compartilham isso na face do maior enriquecimento que os humanos puderam testemunhar. Durante uma história tão boa de 1800 até o presente, os pessimistas econômicos da esquerda, no entanto, foram sujeitos a pesadelos de terríveis erros. Admitimos, tal pessimismo vende. E vende por quê? Por razões que eu nunca entendi. As pessoas gostam de escutar que o mundo está desabando. Isso casa real com a origem do totalitarismo. Tipo, a gente vê o quanto que governos totalitários eles crescem justamente nessas ideias de caos. Tudo tá desabando, a gente vai contra o status quo, a gente vai ajudar todo mundo, a gente vai quebrar com todos esses padrões estabelecidos pela sociedade, e assim vai. Quantos governos totalitários não começou com esse tipo de ideia e com embasamento em pensamentos coletivistas? É meio foda, sabe? Porque justamente você vê que é um pensamento que, como a gente já comentou aqui também, é uma coisa que está cada vez mais crescente. E agora eu não sei muito bem como que vai ser nos próximos anos do Brasil. Não sei se isso vai aumentar, se vai continuar na mesma. Mas esse pensamento pró-caos. Todo mundo busca, na verdade, um pequeno Moisés ali que salve, na verdade, a sua vida, mas acaba piorando, né? Que nem você pega ali antes da Revolução Russa, de Revolução Soviética, o pessoal reclamava que tinha dificuldades, ainda mais pela incompetência do Nicolau II, mas acabaram trocando 6 por 3, né? Nem por meia dúzia, né?
Então, o que reclamava do Nicolau II sobre os absurdos que era naquela época, acabaram trocando por uma coisa que é muito pior. Que você não pode nem falar agora, você não pode nem reclamar. E continua passando fome. Tem esse plus aí. Pouco importante, né? Um pouquinho só. Mas relaxa, você acha que realmente existiu o Holodomor? É uma historinha criada pelos capitalistas. Com certeza, né? Pra falar que o socialismo é ruim, né? É, absurdo. Aí no capítulo 29 ela traz que em uma sociedade liberal os ricos não ficam ricos em detrimento do resto. Que é justamente falar daquele negócio de soma zero que a gente já bateu em 300 mil vezes até. Mas ela fala que o Piketty ele é obcecado pela ideia de herança. Então ele fica basicamente o livro todo falando que tal personalidade lá cresceu com base de porque nasceu em berço de ouro e lucra e é isso mesmo e foda-se. Então ele fica obcecado por essa ideia de herança e ele tenta minimizar ou até ignorar aquele lucro empresarial. Aquela ideia de inovação que enriqueceu os pobres. Então, ele ignora toda essa parte e simplesmente limita o capitalismo àquela ideia do cara que nasceu em berço de ouro, como se fosse só isso. Então, ele ignora totalmente essa parte de invenções, dos empresários que cresceram do zero, dos capitalistas no geral, de todos, enfim, das pessoas comuns do dia a dia, que têm os seus lucros de acordo com o trabalho fornecido. Então ele ignora todas essas pessoas e ele só foca e fica batendo na tecla dessa ideia de herança. E ela fala, inclusive, que ele tem um grande problema com essa parte de fornecimento, que ele não pega muito bem esse conceito, e ele fica se concentrando nesse grande mal de pessoas muito ricas, que eles têm, sei lá, uma pessoa rica tem 7 relógios de marca boa e tal, por mera herança. Então ele fica obcecado nessa ideia e ignora todo o resto de que o capitalismo, na verdade, atinge positivamente pessoas que são comuns, que às vezes vieram do zero e que conseguiram construir um pequeno negócio e vender algo e lucrar em cima disso. Então ele ignora totalmente essa parte que acontece muito no mundo. E ela até diz, né, que é uma inconsequência do argumento dele, nesse ponto, ele espera muito das fontes que ele pega. Só que ele não analisou de modo profundo tanto quanto deveria. Então ele, beleza, começou adotando uma teoria de um grande economista que ela já mencionou, sei lá, o Ricardo. E ele falhou miseravelmente na previsão dele. Então ela menciona também, por exemplo, os proprietários que não engordaram, entre aspas, o produto nacional, como o Ricardo tinha falado. Então, ele errou absurdamente no que ele tinha previsto. E ele enrolou, tipo assim, foi tão absurdo. Ele tinha falado que ia ter uma participação dos aluguéis na terra da renda nacional e mundial e que isso seria de grande influência e tudo mais. E isso ia aumentar. E é engraçado, porque quando ele falou que isso ia aumentar de modo contínuo, foi justamente quando caiu. Então ele errou, tipo assim, absurdamente. Esse foi o primeiro ponto que eles pegaram de base. Aí ela falou que o resultado também se assemelha ao que o Malthus falava. Então o Malthus ele previu que a população teria uma sobrecarga ali de carregamento, suprimento de alimentos. E basicamente isso foi falso no momento em que ele afirmou. Então, também foi outra coisa que aconteceu que foi falho. E Marx, que foi o outro pilar que ele utilizou, fez uma suposição de que os salários cairiam e os lucros também cairiam, só que mesmo assim as melhorias tecnológicas continuariam acontecendo e surgindo. Só que isso foi até feito depois, uma parte mais, né, fizeram uma contabilidade em cima, uma economista marxista, inclusive, fez, e ela apontou que isso seria impossível. Então, ela mesma apontou que seria impossível. Então, se a gente for parar para pensar, até os pilares dele são frágeis nos argumentos. E todas as previsões meio que deram errado. Então, se a gente pegar que a base do cara é essa, o que a gente pode esperar da previsão dele de catástrofe que o capitalismo está levando à humanidade? É basicamente isso.
E no final do capítulo, o restante é basicamente ela chovendo molhado. Ela falando que não é uma soma zero, que a questão do grande enriquecimento de 1800 para cá ajudou muito a população mais pobre e tudo mais. A questão das catástrofes que os esquerdistas estão trazendo, de falar que vai cair numa coisa péssima, numa coisa horrível, e que deve ter mais intervenção estatal. Ela ficou frisando bastante isso no capítulo 29, para justamente rebater tudo que ele acredita e tudo que ele estava falando. E nessa parada também da herança, né, que ele ficava sempre frisando e tal, aí ela trouxe um exemplo que ele deu de uma mulher que ela nasceu em berço de ouro e tal, e que depois ela continuou, herdou os negócios da família e que hoje tá ganhando sem fazer esforço nenhum. E aí ela traz um trecho para falar justamente sobre isso. Não é apenas uma questão de incluir a depreciação na contabilidade. O economista, que ela faz o Butter, acho que é Butter que fala. A ideia fundamental para o caso de Piketty, de que o capital é um ativo permanente, que fornece a seus afortunados proprietários um fluxo contínuo de benefícios sem esforço, como maçãs caindo de uma árvore, também está errada. Na verdade, o capital leva tempo, dinheiro e esforço para ser preservado. Deve ser mantido e protegido. E para manter seu valor em um mundo competitivo e em mudança, ele deve ser aplicado com diligência e foco constantes. O mesmo ocorre com habilidades e localização da mão de obra e até como todo fazendeiro sabe a terra. Uma economia em mudança requer constante diligência e foco por parte dos humanos, o que é mais provavelmente evocado por humanos que possuem capital, trabalho e terra do que por planejadores centrais remotos, que foi basicamente aquilo que a gente falou, de a situação econômica, o mercado, a vida, a civilização em si são muito dinâmicas e precisam de várias pessoas especialistas e experientes para que a coisa dê certo. Você jogar tudo isso no poder planejador central, né, no Estado que controla tudo, não é uma coisa que vai dar certo. E ela menciona o economista nessa parte justamente de que os bem afortunados, essas que já nasceram com esse benefício e tudo mais, não é também como se ele estivesse falando que não tivesse que fazer esforço nenhum, porque essa ideia do dinheiro, de geração de riqueza, é uma coisa que deve ser protegida, que deve ser mantida. E isso também tem um esforço, tem que ter uma diligência por trás. Capítulo 30, ela fala mais das questões técnicas que ela encontrou de erro no livro dele. Aí ela meio que vai listando. Ela fala, por exemplo, dos gráficos que ele fez, que era com relação de capital e produto. Ela fala que estão errados. Que ele excluiu as principais formas de capital do mundo moderno. Então, o gráfico em si já tem como base alguns elementos que foram ignorados e que não deveriam ser na contagem. E ele fica insistindo em definir o capital como algo possuído sempre por pessoas ricas. E ele fica confundindo a fonte de renda, que é principal sobre a questão do capital humano. E ele confunde essa ideia, ele não define muito bem a questão do capital nesses gráficos, e ele não informa, ele simplesmente ignora essa parte de da onde que vem esse capital, ele ignora algumas formas de trabalho, de adquisição, digamos, desse capital. Outro problema que ela menciona, que ele traz, que mesmo ele sendo um economista, se esperava que ele entendesse algumas ideias com relação à oferta, o que seria a oferta, a ideia de oferta e demanda, enfim, que são questões mais básicas. Só que ela fala que a partir do momento que, justamente o que a gente estava falando, que a partir do momento que ele já começa a pesquisa dele falando aquilo que ele defende, ele já tem uma ideia mais enviesada, uma ideia mais confusa sobre o funcionamento do mercado. Você vê que ele não sabe muito bem explicar conceitos que deveriam ser básicos ali, ou ele simplesmente ignora, né, para fazer sentido na tese dele. Então, ele parece ser uma pessoa até leiga nesses conceitos. E ela também fala que ele sempre tende a levar a conclusões pessimistas. Então, ela menciona até uma página lá que ele falou,
1571, que uma economia de mercado baseada na propriedade privada, se deixada por si mesma, não dá certo, sabe? Então, ele sempre, no final de sempre quando ele mostra um gráfico, sempre que ele fala de uma ideia em si, sempre para fechar ele fala, então isso leva ao desastre. Então isso de economia de mercado leva a tal, capitalismo leva a tal coisa ruim. Então ele sempre fica com esse negócio de previsões pessimistas do futuro. Também teve alguns erros graves na tradução, como a gente estava comentando também, que ela falou que teve que voltar muitas vezes para o francês para ela ter uma noção de se era uma coisa que deixou passar, que foi, ou se o termo em si foi traduzido errado. Mas que ela falou que foi estranho alguns erros passarem, porque levando em conta, beleza, o cara é francês, mas pô, ele já deu aula em faculdades prestigiosas, ele já deu palestras falando muito bem inglês, sabendo muito bem inglês, ele já escreveu, já fez artigos, enfim, em inglês, então não faz sentido ele ter deixado passar alguns conceitos muito básicos ali que passaram da versão do francês para o inglês. E ela achou isso estranho. Mas, ô, Stephanie, tu já foi pra França? Não. Nem eu. Mas o que acontece? A pessoa lá em francês, eles não querem, na verdade, falar inglês. Eles se negam a falar inglês. Né? Então, foda-se, né? É assim, existe o francês e existe a língua inferior que todo mundo fala, sabe? Que o mundo inteiro fala. Então eles não precisam saber o termo certo traduzido, né? Com certeza. É só um detalhe. Quer saber o termo certo? Vai falar francês. Eu tô resumindo, tá? Mas basicamente ela trata desses problemas técnicos e, tipo, discorre sobre eles. Então a tradução, ela vai pegando, em tal página você percebe que tal termo, então... Mas essas coisas eu não acho nem tão relevante trazer aqui. Aí depois quem quiser aprofundar, lê. Senão fica muito pesado. Mas basicamente é isso. Ela fica nesses pontos primordiais que ela viu de erro na obra dele. E ela discorre a fundo sobre eles, dando exemplos realmente do livro. Então, principalmente para quem lê o livro dele, vai curtir pra caramba, porque você vai conseguir acompanhar. Nessa parte aqui que eu li, ela tá fazendo essa crítica. Assim, eu acho que vai agregar muito mais, inclusive, a leitura. Aí tem um trecho que ela vai falando também. Gente, ela contou as menções que ele fez dos autores. Foi muito a fundo mesmo. Ela fala, por exemplo, Piketty, ao que parece, não leu com compreensão a teoria da oferta e demanda, que ele menospreza. Como Smith, aí ela fala uma observação sarcástica na página 9. Sei, ou sai. Sei, é mencionado em uma nota de rodapé com Smith como otimista. Bastiat sem menção. Auras sem menção. Esses três últimos escrevendo em francês. Falha, né? Foda-se. Marshall Manger também sem menção. Mises sem menção. Hayek, uma citação de rodapé sobre outro assunto. E Friedman, páginas 548 a 549, mas apenas no monetarismo, não no restante da teoria dele, não no sistema de preços. Em suma, ele não está qualificado para zombar dos mercados autorregulados, por exemplo, na página 572, porque não tem ideia de como eles funcionam. Seria como se alguém, sem entender a seleção natural ou o processo de Galton-Watson ou a genética moderna, atacasse com desdém a teoria da evolução, que, a propósito, é idêntica à teoria que os economistas usam da entrada e saída em mercados autorregulados, uma versão inicial da resposta da oferta que inspirou Darwin. Basicamente, ela fala que ele critica tanto essa questão da compreensão da teoria da oferta e demanda, critica tanto essa questão de um estado autorregulador, do mercado que se autorregula e tudo mais, da mão invisível do mercado e tal. Ele critica isso, ele zomba disso no livro dele, só que ela reparou que todos os grandes autores, grandes estudiosos, grandes economistas que defendem essas ideias de autorregulamentação do mercado, de livre mercado, de livre comércio, ele não leu ou ele nem mencionou. Ou seja, ele não usou como base primordial para aquilo que ele está zombando ou para aquilo que ele está falando mal, os autores em si que estudaram a fundo sobre o assunto.
Então ela fala que ele não teria nem qualificação para zombar ou falar qualquer coisa sobre isso, se ele nem leu, nem ao menos citou esses autores. Leu que nem o Nine leu os livros, né? De cabeça pra baixo. O olho fechado. Meu companheiro, tem que ter, na verdade, que acabei me esperando Piquet. Pra aprender a ler um pouquinho, sabe? Tipo, consegui inventar ali o negócio, consegui fazer direitinho, sabe? Diferente. E eu não consegui entender nada, porque na verdade eu sou analfabeto. Humilde. Aí ela vai trazer 3 pontos, né? A contabilidade ética da desigualdade é um erro. A desigualdade não é ética se acontece em uma sociedade livre. E a redistribuição não funciona. Esses 3 pontos ela vai mencionar nos 3 últimos capítulos. A contabilidade ética da desigualdade é um erro. Ela vai falar que grande parte da pesquisa sobre a economia da desigualdade em si acaba esbarrando num ponto ético simples. Até que o Gu até mencionou, sempre cai essa questão de ética. Então, eles ficam se concentrando muito, sei lá, o coeficiente de Gini ou a parcela de 1% do topo, sabe? Esses conceitos de, os ricos estão ganhando tanto, os pobres estão ganhando tanto, mas... E essa questão de bem-estar absoluto por parte de todo mundo, de igualdade, então eles estão tão concentrados nesse ponto que eles esquecem de coisas que seriam muito mais primordiais para se prestar atenção. Então ela fala que é importante a gente se concentrar diretamente nessa questão de preservar a dignidade, eliminar a pobreza. Então essas questões de vamos dar igualdade de direito, igualdade de dignidade, de respeito aos indivíduos e eliminar a pobreza. Pronto, a gente tem que se concentrar nessas coisas. E não de, o coeficiente de Gini tá falando tal coisa. 1% do topo tá ganhando tanto, a galera da base tá ganhando tanto. Ela fala que isso vai criando uma coisa, tipo, desviando o foco pro que é importante de fato. E ela fala que o principal meio de se alcançar, de fato, essa eliminação da pobreza é o grande enriquecimento. E que isso já foi observado por outros economistas, por outros pesquisadores. Que a partir do momento que se estuda mais a fundo, você vê, historicamente falando, e que hoje em dia se vê também que, beleza, você pode até comparar. Um bilionário, ele tem tal roupa de grife e ele tem tantas casas e tantos carros e tal. E, sei lá, um aluno da graduação, de pós-graduação, enfim, um estudante ali que ainda tá no início de carreira, ele não tem essas coisas. Mas, ele tem o essencial para os elementos básicos da vida para que ele consiga viver. Ele pode não ter um artigo de luxo, mas ele tem o essencial para se viver. E é isso que deve ser o primordial, o essencial a se pensar. Então, beleza, quando você coloca na balança, um bilionário ele tem muito mais artigos de luxo, muito mais coisas do que um estudante, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais comum, digamos assim. Só que essa pessoa ela também tem os artifícios, os elementos para ter uma vida digna. E isso que é o importante. Ela até brinca que, beleza, sem dúvida o bilionário ele tem mais carros que um aluno de pós-graduação. Mas a gente pode ser ousado quando a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Até uma pergunta atrevida. E daí? É basicamente isso. E no capítulo 32, né, dando sequência, a desigualdade não é antiética se acontece em uma sociedade livre. Aqui ela vai descrever como que seria uma sociedade livre, né, baseada nesses princípios que ela traz, das ideias que vieram desde 1800 até agora. Que ela fala que muito se zomba sobre a questão de ideologia liberal dos burgueses e tudo mais. Só que ela fala que isso foi importante, essa questão mais de vida burguesa, das ideias burguesas, da ética burguesa de anos atrás, foi importante para o que a gente pensa hoje. Porque esses pensamentos eram mais rústicos ou que tem umas raízes um pouco mais... Não era tão lapidada essas ideias, mas foi o início de se pensar assim, né? Então, essa ética burguesa lá atrás começou a cunhar essas ideias de liberdade econômica, a liberdade das pessoas comuns prosperarem, a ideia de social, de as pessoas serem tratadas como iguais.
de dignidade, de democracia. Todas essas ideias, elas vieram muito por conta dessa ética burguesa. Então, quando você fala, as pessoas falam com certa zombaria quando vai falar disso de ideologia liberal burguesa, mas muitas das ideias principais que a gente carrega até hoje foram cunhadas lá atrás, de modo bem inicial ainda. E que essas ideias são éticas, elas se interligaram, e o que era considerado antes absurdo lá, antes de 1800, com o tempo hoje, começou a apresentar diversas melhorias para a sociedade como um todo. Então hoje não é mais visto como algo absurdo, mas, né, sempre tem aqueles que tentam, como o Piketty faz, tentar colocar a problemática acima desse sistema e colocar um futuro cruel e um futuro pessimista pela frente, como se tudo fosse colapsar. Aqui é uma coisa para se atentar, né? Então, a igualdade, a palavra em si, igualdade, ela é interpretada muito com o sentido do iluminismo francês, como a igualdade de resultados materiais e assim vai. Mas a definição que as pessoas precisam incorporar mais, ela fala que é uma definição mais escocesa, digamos. É a opinião igualitária para que as pessoas têm umas das outras. Então, a pessoa enxerga a outra como igual, né, com igual respeito, com igual tratamento. Seja o porteiro da rua ou um filósofo moral, que é o que ela traz. Então, que a gente tem que definir bastante o que seria esse conceito da palavra igualdade, que não seria mais seguindo a ideia tanto francesa, mas sim voltada mais à escocesa, de tratar um ao outro com respeito, com igualdade, nesse sentido de dignidade. E ela volta pro Piketty falando que ele argumenta, inclusive, errado, que o crescimento depende da acumulação de capital, que, na verdade, como acontece, é que essa nova ideologia, essa melhora das ideias é que propicia um ambiente próspero e que encoraja as pessoas a buscarem melhores condições, a produzirem mais. Então, é o que está dando suporte para todo esse pensamento. E ela fala que ele não enxerga isso, né? Aí, na parte do capítulo 33, que é sobre a redistribuição, que ela não funciona, ela retoma essa... Até pelo exemplo do Rafa, a gente pode mostrar, né? Que, ao menos que as pessoas elas sejam pagas pelos resultados que elas desempenham, elas não se sentem motivadas o suficiente para fazer as coisas, né? Então, ela fala até que algumas pessoas, elas que, digamos, os burgueses, entre aspas, né? Não sei nem como se esse termo seria muito bem utilizado hoje, mas as pessoas que têm uma condição um pouco melhor, elas querem aliviar um pouco essa culpa de nós, enfim, de ser rico, e prega, e até pessoas mais ricas acabam pregando essa ideia de redistribuição. Mas que a gente já viu que não é uma coisa que dá certo. Ela fala que a partir do momento que esses trabalhadores eles são livres, os empresários são livres, capazes de sair, de colocar a cara a tapa, de começar a prosperar, de correr atrás de lucro, isso por si só já vai gerar um ambiente próspero. E você ficar apoiando redistribuição e aumento de impostos, principalmente, é uma coisa que vai desestimulando as pessoas a apresentarem resultados. Então, teria um ambiente que não teria tanto resultado bom. Aqui ela traz alguns dados, inclusive, ó. A aritmética social mostra o porquê, se todos os lucros da economia da América fossem imediatamente entregues aos trabalhadores, os trabalhadores, incluindo alguns incrivelmente trabalhadores pagos, como esportes e estrelas da música, CEOs de grandes empresas, receberiam 20% ou mais da renda nacional. Agora, ou seja, 20 de 80 ou um aumento de 25%, mas apenas uma vez. A expropriação não é um ganho de 25% a cada ano para sempre, é apenas desta vez, porque você não pode expropriar as mesmas pessoas ano após ano e esperar que elas apresentem as mesmas somas prontas para serem expropriadas repetidamente. Que reforça também aquilo que ela mencionou. Você só vai conseguir aplicar a redistribuição uma vez, porque a pessoa não vai aceitar ser roubado de novo, já era.
Então beleza, você pode ficar aumentando imposto aí, mas até que ponto você vai conseguir aumentar imposto? As pessoas vão embora, os empresários vão embora, as empresas vão embora. Vai aumentar até quando? E quem vai dar esse dinheiro se todo mundo depois for miserável? Ela puxa que a esquerda ela explica essa incapacidade dos próprios trabalhadores de compreender a questão dos pensamentos, da exploração. Então, por isso que eles justificam que eles têm que esclarecer as coisas para os trabalhadores, né? Eles que têm que levar os trabalhadores a essa consciência de classe, a essa consciência que eles estão sendo explorados e assim vai. E a própria Deirdre, ela complementa isso. Quando ela fala do livro do Piketty, que ela menciona um trecho do livro dele, inclusive. É possível e até mesmo indispensável ter uma abordagem que é, ao mesmo tempo, econômica e política, social e cultural e preocupada com salários e riquezas. Só podemos concordar, ela fala, né? Mas ele não conseguiu. Seus gestos para questões culturais consistem em poucas referências ingenuinamente usadas e romances que leu superficialmente. Sua ética é uma ética estreita da inveja. Sua política pressupõe que os governos podem realizar qualquer coisa que proponham. E sua economia é defeituosa do início ao fim. O Capital no século XXI é um livro corajoso, mas está gravemente errado. E é assim também. Retirando de seu livro, é a cantoria recente sobre a desigualdade. O enriquecimento, não a igualdade, deve ser nosso objetivo ético. É isso. Então, ela faz essa crítica com relação à política, à economia e à questão social, que uma vai levando a outra. A questão social de ser antiético é que justamente eles querem mostrar para os trabalhadores que eles são explorados, como se eles não tivessem a própria consciência. Então, isso cai. E a questão da coerção, por isso que seria antiético. A questão da economia, que ele não traz evidências que deveriam ser levadas em conta porque apresentam graves erros. E também porque ele não tem embasamento teórico suficiente para falar muitas coisas que ele diz. E a questão da política, porque ele pressupõe que o governo vai resolver tudo e de acordo com o que ele está propondo. Só fazer um último comentário. Acho interessante essa parte que ela falou da culpa do sobrevivente, da culpa desse rico, né? Que basicamente não adianta você comprar o livro dele e colocar no café, na sua mesa, que você não vai se tornar uma pessoa boa por fazer isso. Você tem que lutar contra essas políticas de redistribuição, né? E essa culpa dos ricos, né? É algo que eu ficava me intrigando. E quando eu li o livro dela, eu achei muito interessante. E aí eu linkei com a outra coisa que eu tinha até escrito, né? Que ela até falou sobre o livro do George Orwell, que é O Caminho para Wigan Pie, em um desses capítulos aí. E nesse livro, o George Orwell, ele fala sobre como a inteligência britânica achava que nutriam um sentimento de empatia para com os pobres, mas na verdade eles só nutriam um sentimento de ódio contra os ricos. E como eles eram ricos, eles meio que sentiam ódio próprio, mesmo às vezes de forma não tão consciente. E é por isso que vem essa culpa, né? Porque eles se odeiam, e não porque eles amam os pobres, porque eles acham que estão fazendo a coisa boa pelos pobres. Se fosse assim, eles defenderiam ideias de desregulação do mercado, de liberdade econômica, e não de redistribuição de renda, né? E iriam sim agir pessoalmente, ajudar as pessoas menos desfavorecidas, né? Não deixar isso para outras pessoas. Bem isso mesmo.